O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, hoje nós estamos vivendo esse momento de ímpar, né, de uma comemoração das duas colunas ao mesmo tempo, não no Brasil, mas ao mesmo tempo um texto duro em que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Não sei se vocês sabem a história, mas os principais pecados eram impureza, sodomia, né? Não adianta. Eu sei que hoje tem-se toda uma tendência de dizer o amor, não importa o que basta amar, né? Como se fosse um papel de preconceito, de quem fala que determinadas formas de expressão de amor não sejam boas. Mas, na verdade, Deus não nos criou para o sexo. Nós não fomos criados para o sexo. O sexo faz parte de um projeto divino, dentro de uma união recíproca total, uma doação total entre um marido e mulher, que gera vida. O sexo foi feito para procriar. Isso não adianta, isso faz parte do DNA do ser humano desde Gênesis. E as pessoas que conseguem dominar a si mesmo para viver o sexo somente dessa forma, como fruto de doação, se assemelham à Trindade, que após uma doação total, geram vida. Todos os outros casos, seja hétero ou homo, todos que usam o sexo para o prazer próprio somente, de uma forma egoísta, foge completamente da imagem e semelhança da Trindade. Não gera vida, se torna estéril e pecaminoso. Isso para todo ser humano, né? O padre vive o celibato como um sinal forte, o padre e os religiosos, alguns religiosos, como um sinal forte de que a graça de Deus intervém na nossa natureza fraca e nos dá a possibilidade de sermos felizes sem estar totalmente viciados no sexo, como tantos estão na pornografia. Então não adianta acusar a igreja de algo que não é verdade. Na verdade, a igreja sempre acolhe a todos e aposta em todos na santidade. Para a igreja, qualquer um, homo ou hétero, que tenha tendência a homo, que não é, né? O hétero, para a igreja tem potencial de santidade. A igreja não pode fazer uma casta dizendo que quem tem tendência heterossexual pode ser santo e quem tem tendência homossexual não pode ser santo. Não, todos, desde que se abra a essa graça especial do alto. Uma graça, uma intervenção que nos faz capazes de viver nesse mundo para nos doarmos, não para usar os outros. São João Paulo II escreve na Teologia do Corpo que o contrário do amor
não é o ódio, é usar o outro. Não esqueçam essa frase. O contrário do amor é usar o outro. Nós somos seres relacionais, pessoais. Os únicos seres que têm relação olhando olhos nos olhos. Porque toda relação sexual humana implica uma entrega de uma pessoa total a outra pessoa. E se não é assim, é apenas pelo prazer, é uma mentira que gera feridas. Aí sim, isso gera feridas. É isso que gera tristeza. É isso que gera vazio. Não é a igreja sendo preconceituosa que faz as pessoas que vivem pelo sexo e o afeto estarem depressivas. É o próprio ato mentiroso de não ser uma entrega total como deveria ser. E aqui temos um momento em que Deus vai punir Sodoma e Gomorra pelas impurezas. Os anjos, assim como visitaram Abraão, visitam Ló. Abraão acolhe bem os anjos. Todo cristão deve acolher bem as pessoas. Claro que hoje nós temos os perigos, né? Não é com uma mulher sozinha em casa, pode ficar acolhendo qualquer um. Mas, de uma forma geral, temos que lutar para sermos acolhedores. E os sodomitas de Sodoma e Gomorra tinham uma lei de não serem acolhedores. De inhospitalidade, né? De não ser uma pessoa que acolha bem. E a esposa de Ló, sendo sodomita, quando os anjos chegaram, Ló queria muito servi-los bem e pediu sal também, dentre tantas coisas, e a esposa de Ló reclama um pouco. Ela não era muito acolhedora. Por isso que quando o anjo aparece, por causa de Ló, e diz, fujam e não olhem para trás. Quando ela olha, ela se transforma numa estátua de sal. Pelo sal que ela negou, ela se transformou, né? Então nós temos sempre as consequências dos nossos egoísmos, né? Deus está sempre olhando para nós, se nós somos capazes de nos doarmos por amor. Sempre, sempre. E sempre há consequências quando não abrimos nosso coração, pelo menos a graça, né? Porque nós devemos abrir. Eu sei que muita coisa é difícil para muita gente, mas peçamos a graça de sermos acolhedores, de nos doarmos. E de repente, olhando Sodoma e Gomorra, viu-se levantar uma densa fumaça de fornalha. A ira de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra. Espero que a nossa sociedade não chegue a esse nível, né? O nível de perversão total. Precisamos muito nos convertermos. Descobrirmos que somos seres humanos à imagem de Deus e que somos felizes quanto mais nos doamos. Que não somos totalmente escravos do prazer, seja sexual, da comida, como o dinheiro faz, né? O dinheiro, as pessoas ricas, o que elas fazem? Procuram sempre o prazer. Sempre o lugar mais confortável, sempre a comida que quer, a carne no ponto que quer. Algumas pessoas se colocam, infelizmente, escravas do sexo. Enquanto as pessoas cristãs aprendem que quanto mais se consegue doar-se, até doer, renunciando aos seus prazeres, por amor, mais se assemelha à Trindade, a Cristo, e mais graça do alto recebe, menos feridas retém interiormente, mais alegria tem. E aqui nós temos no Evangelho essa passagem belíssima de Jesus que estava no barco e a tempestade, né, que começa a querer passar medo dos discípulos. E Jesus meio que dormia. Esse dormir de Jesus serve de exemplo para nós, porque quando ele assumiu a natureza humana, ele assumiu essa natureza, colocando-a, sendo como um exemplo total para nós. Ou seja, Jesus revelou o homem ao homem. E o que ele revela para nós ali? Que não importa a tempestade que nós passemos, Deus pode tudo. Desde que nós peçamos a fé.
Essa é a mensagem de Jesus dormindo. Os santos, quanto mais se aproximavam de Cristo, mais se mergulhavam nesse mistério, menos sofriam com as tempestades, né? Porque ancoravam o seu barco em águas profundas, na intimidade com Cristo, nesse conhecimento com Jesus. Mas os apóstolos também nos ensinam que quando ainda não estamos muito ancorados, estamos com medo, quando vem as tempestades, tanto exteriores quanto interiores, eles gritam Jesus. Devemos também oferecer aquele momento de medo nosso, de dificuldade. Senhor Jesus, cura-me, salva-me. Gritamos, porque Jesus está sempre do nosso lado. Sempre. Pode ser que até ele puxe a nossa orelha, né? Homem fraco na fé. Continua firme, estou do seu lado, vá. Mas ele sempre acorda, entre aspas, e nos dá a graça de acalmar a tempestade. Sabendo que a tempestade que mais incomoda não é tanto a exterior, mas a interior, a do medo, a da falta de fé, a do desespero. Porque muitas pessoas, mesmo que continuem passando por problemas na vida, quando tem um encontro pessoal com Jesus, antes do problema exterior acabar ou mudar, ela já está melhor. Porque Jesus acalma a tempestade interior, nossos sentimentos, nossas paixões, nosso medo, nossa ansiedade. Então Jesus nunca nos deixa sozinhos. Você que passa por qualquer dificuldade, por qualquer desespero, começa a gritar: Jesus, salva-me. Jesus, eu coloco tudo nos teus braços. Jesus, eu te amo. Jesus, não me deixe perecer. E Ele hoje mesmo visitará o seu coração e te dará uma paz que você nunca teve anteriormente. Assim seja.